Por muito tempo, nós olhamos para as pirâmides do Egito como monumentos isolados, gigantes silenciosos erguidos no meio do deserto apenas para guardar corpos de faraós. Essa imagem, repetida por décadas em livros, documentários e salas de aula, começa agora a ruir. O que a tecnologia moderna está revelando mostra que as pirâmides não eram o fim de um projeto, mas o centro de algo muito maior, cuidadosamente planejado para unir vida, morte, poder e eternidade em uma única visão de mundo. O que estava escondido sob a areia e dentro da própria rocha começa finalmente a emergir. Durante séculos, a areia do deserto funcionou como um véu. Ela cobriu estradas, portos, vilas inteiras e apagou a lógica do território sagrado que cercava as pirâmides. A ideia de que aqueles monumentos estavam isolados nunca foi uma escolha consciente, mas uma limitação da tecnologia disponível. Hoje, isso mudou. Com o uso do lidar, imagens de satélite de alta resolução e radares de penetração no solo, arqueólogos passaram a enxergar o Planalto de Gizé como ele realmente era. Um organismo vivo, pulsante, integrado ao rio Nilo e à administração do Estado egípcio. Esses levantamentos revelaram portos artificiais enterrados, bacias de ancoragem e canais que conectavam diretamente o complexo das pirâmides ao antigo curso do Nilo. Isso explica de forma lógica e documentada como milhões de blocos de pedra foram transportados com eficiência, desmontando a ideia de improviso ou de força bruta desorganizada. As pirâmides estavam ligadas a estradas cerimoniais que não serviam apenas para logística, mas também para rituais. Por essas vias, o faraó percorria simbolicamente o caminho entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, repetindo na terra o trajeto que acreditava fazer após a morte. Ao redor dessas estradas, surgem vilas planejadas de trabalhadores, com casas organizadas, áreas de produção, padarias, cervejarias e espaços administrativos. Isso confirma que os construtores das pirâmides não eram escravos em massa, mas trabalhadores especializados, sustentados pelo Estado, inseridos em um sistema econômico e religioso altamente estruturado. Armazéns e silos enterrados reforçam a ideia de planejamento de longo prazo, capaz de sustentar milhares de pessoas durante décadas de construção. Quando o olhar se volta para dentro das pirâmides, as descobertas se tornam ainda mais perturbadoras. Na Grande Pirâmide de Gizé, a aplicação da tomografia de muons, uma técnica que usa partículas cósmicas para enxergar através da pedra, revelou a existência do chamado Big Void, um grande vazio localizado acima da Grande Galeria. Esse espaço não corresponde a nenhuma câmara funerária conhecida e não se encaixa nos padrões clássicos das tumbas reais. Ele parece ter sido projetado desde o início da construção, o que indica que não é um erro nem um colapso interno. A função exata desse vazio ainda é debatida, mas as hipóteses mais aceitas apontam para duas possibilidades complementares. A primeira é estrutural. O Big Void pode ter servido para redistribuir o peso colossal da pirâmide, evitando rachaduras e desabamentos. A segunda é simbólica. Um espaço invisível e inacessível, representando uma zona de transição espiritual, algo que não era feito para os vivos, mas para a jornada do faraó após a morte. Essa ideia ganha força quando observamos que os egípcios pensavam a arquitetura como uma extensão da cosmologia. Abaixo do nível do solo, a história se aprofunda ainda mais. A câmara subterrânea da Grande Pirâmide, escavada diretamente no leito rochoso, sempre intrigou os pesquisadores. Ela parece inacabada, irregular, quase caótica quando comparada às câmaras superiores. Por muito tempo, isso foi interpretado como um projeto abandonado. Hoje, muitos estudiosos consideram que essa imperfeição pode ser intencional, ligada ao conceito do Duat, o mundo subterrâneo por onde a alma precisava passar antes de alcançar a eternidade. Poços verticais profundos, túneis estreitos e passagens cegas não são acidentes de construção. Eles fazem parte de um vocabulário simbólico repetido em outras necrópolis egípcias. O subsolo não era apenas um espaço físico, mas espiritual. Descer significava morrer. Subir, renascer. Cada nível da pirâmide representava uma etapa dessa transformação. As múmias encontradas nas áreas associadas às pirâmides ajudam a confirmar essa visão. Não se trata apenas de faraós. Sacerdotes, altos funcionários, artesãos especializados e até trabalhadores foram mumificados e enterrados em mastabas e tumbas próximas. Muitas dessas múmias foram encontradas com amuletos, estátuas de divindades, textos funerários e objetos pessoais. Isso mostra que a promessa de vida após a morte não era exclusiva da realeza, mas fazia parte de uma crença coletiva profundamente enraizada. A mumificação, longe de ser um ritual macabro, era um processo técnico e espiritual extremamente sofisticado. Preservar o corpo significava garantir que a alma, o Ka e o Ba,
tivesse um ponto de referência para retornar. Sem o corpo, a eternidade era impossível. É por isso que a integridade das câmaras, a proteção contra invasores e a complexidade dos túneis eram tão importantes. Nesse contexto, os deuses venerados durante o auge das pirâmides assumem um papel central. Osíris representava a morte, a ressurreição e o julgamento das almas. Era ele quem governava o além e decidia o destino eterno de cada indivíduo. A própria estrutura das pirâmides pode ser lida como uma máquina simbólica de ressurreição, alinhada ao mito de Osíris. Ra, o deus Sol, era associado ao poder do faraó em vida. A jornada diária do Sol pelo céu e sua morte ao entardecer, seguida do renascimento ao amanhecer, servia como metáfora perfeita para o ciclo da existência. O alinhamento astronômico das pirâmides, suas orientações precisas e a relação com o céu, reforçam essa conexão solar. Já Anubis era o guardião dos mortos, responsável pelos rituais funerários e pela proteção das necrópolis. Sua presença simbólica explica a obsessão com túneis, selamentos e armadilhas arquitetônicas. Nada ali era feito para facilitar o acesso, mas para proteger a transição sagrada entre mundos. Nos últimos anos, a inteligência artificial passou a desempenhar um papel decisivo nesse quebra-cabeça. Algoritmos treinados com milhares de inscrições hieroglíficas estão sendo usados para reconstruir textos fragmentados, comparar padrões linguísticos e acelerar traduções que antes levariam décadas. Isso não significa substituir egiptólogos, mas ampliar sua capacidade de análise. Com a IA, inscrições quase ilegíveis em paredes, sarcófagos e fragmentos de pedra começam a revelar detalhes sobre rituais, funções administrativas e crenças que conectam diretamente as estruturas físicas às ideias espirituais. Quando esses textos são cruzados com os mapas gerados por LIDAR e outras tecnologias, surge algo próximo de um mapa oculto do pensamento egípcio. Cada estrada, cada câmara, cada vazio interno parece ocupar um lugar específico dentro de uma narrativa maior sobre a vida, a morte e a eternidade. As pirâmides deixam de ser apenas tumbas e passam a ser interfaces entre mundos, construções feitas para comunicar ideias que iam muito além da pedra. Nada disso aponta para tecnologias perdidas, máquinas ocultas ou civilizações desaparecidas antes do Egito. O que vemos é, talvez, algo ainda mais impressionante. Uma civilização humana que, com ferramentas simples, conhecimento acumulado e uma visão de mundo extremamente coerente, conseguiu transformar paisagem, arquitetura e espiritualidade em um único projeto integrado. O que estava escondido não era um segredo proibido, mas um sistema tão complexo que só agora temos ferramentas para enxergar em sua totalidade. À medida que novas varreduras são feitas, novas inscrições são traduzidas e novas conexões são estabelecidas, fica cada vez mais claro que conhecemos apenas uma fração do Egito antigo. Sob a areia, dentro da rocha e nas palavras gravadas há mais de 4.000 anos, existe uma mensagem que começa a ser decifrada. As pirâmides não falam apenas sobre a morte, mas sobre a tentativa humana de compreender o universo, o tempo e o próprio sentido da existência. E pela primeira vez, a tecnologia moderna está nos permitindo ouvir essa mensagem com clareza.